No vídeo de hoje eu vou descobrir juntamente com vocês quanto é que nós precisaremos investir para receber a quantia de R$300 nos fundos imobiliários MXRF11 e CPTS11. Esses dois fundos imobiliários que são os fundos que estão entre os mais pesquisados entre os iniciantes. São dois fundos que pagam bons dividendos, dois fundos de papel. E um dos principais fatores para eles serem muito buscados pelos iniciantes é o preço de cota, que é um precinho que cabe no bolso de muita gente, porque eles são aqueles fundos chamados de fundo de base 10. No caso do CPTS, ele ainda está bem abaixo dos R$10. Fundo de base 10, que são aqueles fundos que têm as suas cotas cotadas ali próximo aos R$10, alguns um pouquinho acima, como é o caso do MXRF11, alguns um pouquinho abaixo. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse. E diz para mim nos comentários se você tem ou não tem MXRF11 e o CPTS11, ou um dos dois, né, na sua carteira de investimentos, e quanto é que você já está recebendo deles em dividendos. Já indo direto ao ponto, geralmente quem começa a investir em fundos imobiliários está buscando aquela renda mensal, aquela renda recorrente, aquele dividendozinho que pinga todo mês na sua carteira, totalmente livre de impostos. E isso é bem possível quando a gente investe nos fundos imobiliários. E no caso dos fundos que nós vamos ver no vídeo de hoje, o investidor vai lá e entra na conta da corretora, solta ali uma ordem de compra, compra algumas cotas desse fundo e no mês seguinte ele já tem direito a receber um aluguel, vamos dizer assim, né? Que vai ser um valor de acordo com o número de cotas que ele tiver. Por exemplo, se a gente der uma olhada aqui, o MXRF11 que paga geralmente 10, 12 centavos por cota, o último dividendo foi 10 centavos. Se você tinha uma cota, você recebeu 10 centavos. Quem tem 10 cotas recebeu R$1. Quem tem 100 cotas recebeu R$100. Então, por aí vai. Você vai receber de acordo com o número de cotas que você tem. E no vídeo de hoje a gente vai descobrir quanto a gente vai precisar investir para receber R$150 com os fundos imobiliários MXRF11 e CPTS11. Então vamos dar uma rápida olhada em cada um desses fundos, saber como é que eles investem, como é que eles geram dinheiro para os seus cotistas. O primeiro fundo que eu quero falar com vocês é o fundo imobiliário MXRF11. Nesse momento está sendo cotado aqui na casa dos R$10,35. Esse fundo está com um dividend yield dos últimos 12 meses de 12,64%. Pagou para quem é cotista aí R$1,31 nos últimos 12 meses. Hoje ele está com PVP de 1,05, porque o valor patrimonial de cota dele é de R$9,84, como ele está acima de 10, né? Ele está 5% acima do valor patrimonial dele, ou do valor justo, porque para fundo de papel, o valor que a gente considera como valor justo é o valor patrimonial da cota, então não é legal você pagar acima do valor patrimonial no caso de um fundo de papel. No caso aqui do MXRF11, quem está comprando agora está pagando 5% a mais do que ele realmente vale para ter ele em carteira. Eu não pago. Hoje o fundo tem o maior número de cotistas da nossa bolsa, tá? O fundo já passa de 1 milhão de cotistas, olha só que top, cara, legal demais. A liquidez média diária dele passa dos R$10 milhões todos os dias em negociações, tem uma grande participação aqui no IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários, e o último rendimento que ele anunciou aí no dia 30 do 4 de 10 centavos, que vai pagar aí no dia 15, no momento que eu gravo esse vídeo, ele já pagou esse dividendo para quem é cotista. Aqui dentro do relatório do MXRF11 a gente pode destacar aqui, ó, com relação à carteira de investimento do fundo, ele investe o patrimônio dele que é 71% em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Permutas financeiras são 5% do patrimônio dele investido nesse tipo de ativo. Cota de fundo imobiliário, ele tem 13% do patrimônio investido. E em caixa, 11%. Um caixa bem gordinho, né? E se a gente dá uma olhada aqui, ó, nos indexadores dos CRIs da carteira do MXRF11, a gente vai ver que 34% dos CRIs do MXRF11 são indexados ao CDI e 66% aqui indexado ao IPCA. Bem interessante, né? Ele está bem balanceado aí com relação a CDI e IPCA. Tinha um pouco mais de CDI, porém como o CDI veio em queda nos últimos meses, a gestão acabou dando uma migrada um pouco mais para o IPCA, né? Então, como nós vimos, o MXRF11 é um fundo que investe em CRIs ou em dívidas imobiliárias, tá? Dívida do segmento imobiliário. E agora vamos ver um pouco do fundo imobiliário CPTS11, que também é um fundo que investe em dívida. Nesse momento o CPTS está com um precinho bem interessante, de R$ 8,56. Está com dividend yield dos últimos 12 meses de 10,36%, um yield menor, porém o preço da cota dele está bem amassado. Se a gente olhar os indicadores de PVP do CPTS11, nesse momento ele está com um PVP de 0,94, então ele está apresentando 6% de desconto com relação ao seu valor patrimonial de cota, ao contrário do MXRF11, que está 5% mais caro, né?
Hoje o CPTS tem 372 mil cotistas, bem menos cotistas, porém ainda assim é um número interessante. A liquidez média diária dele é muito boa, pouco mais de 8 milhões e meio de reais em negociações todos os dias. Uma boa participação também aqui no IFIX. O último rendimento que ele entregou aqui, que ele anunciou, foi de 8 centavos. Vai ser pago ainda no dia 20. Estou gravando aqui no dia 17, vai ser pago no dia 20 de maio. Esses 8 centavos por cota. Aumentou com relação ao mês anterior, né? Algumas informações interessantes aqui do CPTS11 aqui no relatório, que a gente pode destacar aqui com relação à alocação dos ativos. 67,4% da carteira ou do patrimônio está alocado em CRIs, 30,1% em cotas de fundo imobiliário, então ele tem muita cota de fundo imobiliário em carteira, 2,5% está em caixa. Então essa parte grande de fundo imobiliário atrapalha um pouco dos resultados dos fundos de papel, cara. Por quê? Geralmente eles compram cota de fundo imobiliário para fazer giro, para fazer ganho de capital. Então o momento não está muito bom para ter ganho e acaba ficando um pouco travada a questão de resultados dos fundos de papel que tem muitas cotas de fundo imobiliário em carteira. Eu não gosto muito de fundo de papel que compra muita cota de fundo imobiliário. Então só nesse primeiro destaque a gente vê que o fundo imobiliário CPTS11 investe principalmente também em CRIs ou em dívidas no segmento imobiliário. Então, já conhecendo um pouco desses fundos imobiliários, o que é que eles fazem, o número de cotista, como é que está a questão de preço deles, vamos direto aqui para a planilha e colocar algumas informações e ver quanto é que a gente precisaria investir para receber R$300 desses dois fundos imobiliários no próximo mês, sendo que a gente vai considerar o valor atual da cota, tá? E o último dividend yield que cada um deles pagou. Começando aqui pelo MXRF11, para a gente receber o total de R$150, na verdade, né? Porque vai ser 300 com os dois, seria 150 em cada. Eu teria que investir aqui no MXRF11. A gente vai ver aqui, ó, considerando o preço atual da cota de R$10,36, foi que ele fechou no último pregão no momento que eu estou gravando, e o dividend yield que ele pagou de 0,10 centavos, eu precisaria ter no momento 1.500 cotas para receber os meus R$150 do MXRF11 e teria que investir um total aí de R$15.540 neste momento. Lembrando, considerando esse dividendo que ele pagou e esse valor de cota atual, tá? Muita coisa pode mudar porque isso aqui é renda variável. Então esse preço pode subir ou pode cair, então isso vai mudar o valor que a gente vai investir. Como isso aqui é renda variável, nada disso aqui é garantido. E para a gente receber também os nossos 150 com o fundo imobiliário CPTS11, considerando esse valor de cota aí de R$ 8,55 e o yield que ele pagou de 0,09 centavos, a gente teria que ter aí um total de 1.666 cotas. Vamos arredondar isso daqui, né? Aqui no caso não arredondou, vamos dar uma arredondada aqui, 1.667 cotas, e o valor que a gente teria que investir seria, nesse momento, de R$ 14.250. Então um investimento menor do que o MXRF11, mesmo ele pagando um pouco menos. Por quê? Porque o valor da cota dele está bem mais descontado. Então por isso que é mais interessante a gente comprar fundos imobiliários que estejam apresentando certo desconto, seja no valor patrimonial ou seja você fazendo aquele modelo de Gordon para você chegar no seu preço teto, o preço que você aceita pagar máximo em um determinado fundo imobiliário. Somando os dois, vamos colocar aqui para a gente ver quanto é que eu teria que investir somando os dois. Eu esqueci de fazer essa parte aqui, né? Vamos lá, deixa eu fazer aqui rapidinho. Bom, já feita a fórmula aqui, se eu pegasse esses dois fundos imobiliários e somasse o valor que eu teria que investir nos dois, eu cheguei num valor total aqui, ó, de R$ 29.790. Então, para eu receber R$300 do MXRF11 e do CPTS11, hoje, considerando essa cotação e esse dividendo que eles pagaram, eu teria que desembolsar a bagatela de R$ 29.790, comprar 1.500 cotas do MXRF11 e comprar 1.667 cotas do CPTS11 para receber meus R$300 em dividendos, R$ 150 de cada um. Cara, olha só que bacana, bem interessante, né? Mas aí você pode estar pensando, cara, mas esses valores são muito altos e tal, mas aqui o que acontece? O valor das cotas dele, olha só, R$10 MXRF11, R$8 CPTS11. Você não precisa começar com R$15.000, você pode começar comprando uma cota, 5 cotas, 10 cotas, 100 cotas, você vai começar de acordo com o que você consegue investir
por mês. Você não tem necessariamente que começar já investindo com 15 mil reais se você não tiver. Você começa devagar até você alcançar o seu patrimônio, até você ir batendo as suas metas e chegando nesses valores que eu apresentei aqui. Eu, por exemplo, comecei com 400 reais. Foi o meu primeiro aporte, 432 reais, se eu não me engano. Hoje já estou chegando aí na casa dos 30 mil reais investidos em fundos imobiliários. E levei cerca de 3 anos para alcançar isso. Então é uma construção que leva tempo. Você não vai chegar do nada, você sem ter nada, sem ter um salário bacana, bem alto. Não vai de repente colocar aqui 15, 20, 30 mil reais em fundos imobiliários. Você vai aportando todo mês, recebendo dividendo, reinvestindo esse dividendo para fazer essa bola de neve girar, porque quando a gente alcança um determinado número de cotas de um fundo imobiliário, a gente chega num valor de dividendo recebido que já dá para a gente comprar uma outra cota sem colocar dinheiro novo. Por exemplo, aqui ó, recebendo 150 reais eu poderia comprar aqui quase 15 cotas do MXRF11, um pouco mais de 15 cotas do CPTS11, se eu recebesse 150 reais de cada um deles dois. Hoje, então, é dividendo que eu recebo e posso reinvestir para comprar todo mês cada vez mais cotas e receber cada vez mais dividendos. Então, não precisa já começar com muito dinheiro aqui no caso da Bolsa de Valores. Você pode começar com quanto você tem e sempre estudando, buscando informação para você sempre fazer boas escolhas, comprar em bons preços e montar, construir o seu patrimônio para um dia, quem sabe, você conseguir viver da renda dos seus investimentos. Isso aqui tudo leva tempo, não vai ser de uma hora para outra num estalar de dedos. Bom, diz aí nos comentários o que você achou dessa simulação, o que você achou desse vídeo, se você já tem algum desses fundos imobiliários na sua carteira e quanto é que você recebe neles, ou deles, né? O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, valeu, é nóis, fui!